Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Alcir Blondet, eu sou terapeuta holístico e sócio da Vivo Naturalmente, junto com a minha companheira Fernanda Teles. Para quem quiser acompanhar a gente no Instagram, é @Vivo Naturalmente, tudo junto. Bom, eu estou muito feliz por estar participando de mais uma edição do Conaroma. Agradeço, então, a sua presença. Agradeço à equipe do Conaroma pela realização do evento e ao Ian pelo convite e pela idealização, né, desse projeto que vem a contribuir muito para o nosso mundo da aromaterapia, trazendo um material de qualidade, gratuito, para que as pessoas possam estar estudando, né, a aromaterapia, entendendo o que tem dentro desse mundo da aromaterapia e construindo, então, uma base sólida, né, a partir de conhecimento, para que a gente estabeleça, né, o Brasil como um polo aí da aromaterapia, com um crescimento sustentável, firmado no conhecimento, para que a gente saiba o que está fazendo aí quando a gente fala, quando a gente usa os óleos essenciais. Então, hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês um tema novo para mim, né, em termos de estar compartilhando num curso, numa palestra, juntando dois temas que eu gosto muito, que estão muito presentes na minha vida, que é a aromaterapia e a espiritualidade, né, o processo de autoconhecimento. Então, hoje eu vou estar compartilhando é, parte, né, do que eu estudei, mas muito do que eu vivi, né, nos últimos anos, como aluno de yoga, de Vedanta. Então, quero agradecer a todos os professores também que passaram aí pela minha caminhada, né, que fizeram com que todo esse conhecimento chegasse até a mim para eu poder estar compartilhando aqui hoje com vocês. Então, preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Então, o tema da nossa palestra hoje é aromaterapia e espiritualidade. Então, são dois temas, né, que estão bastante em alta, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia. Então, as pessoas estão buscando recursos, né, para se sentir melhor, né, criar algum conforto, né, para encarar esse momento de dificuldade. Então, são duas ferramentas que a gente tem, né, disponíveis, que são a aromaterapia e o autoconhecimento. Então, vou estar compartilhando um pouco com vocês aqui a minha visão, né, a minha experiência aí sobre o uso dos óleos essenciais nesse processo de autoconhecimento. Então, é sempre bom, né, embora você já conheça, é sempre bom a gente estar explicando, né, e falando o que é a aromaterapia. Então, é uma terapia que tem como base o uso dos óleos essenciais como o principal agente terapêutico, e esses óleos vão atuar no nosso ser de diferentes formas, né? A gente pode ter diferentes usos, né? Desde o uso para questões físicas, de maneira geral, né? Desde sistema nervoso, digestivo, circulatório, até questões emocionais, né? Então, para auxiliar em quadros de depressão, né? Uma tristeza, num luto, enfim. E também para inspirar, né? Momentos de alegria, né? Então, os óleos essenciais, né? Eles têm essa capacidade peculiar de atuar em várias esferas, né? Diferente, por exemplo, quando a gente pega um floral de Bach, uma homeopatia, né? A gente está atuando ali sobre um campo específico, e a aromaterapia, ela consegue atuar, né, nas diferentes camadas do ser humano, e trazendo então uma possibilidade de cuidado integral, né, já que somos multi, e os óleos essenciais também são multi, eles têm um potencial incrível terapêutico. Então, existem diversas formas de uso, né, desde a gente cheirar, passar, né, o cheirar também pode ser através de uma inalação direta, uma inalação indireta, enfim, a gente pode estar utilizando uma massagem, uma automassagem, enfim, tem muitas vias de uso
aí para a gente estar entrando em contato com esse poder terapêutico, né, dos óleos essenciais. Então, vale falar aqui também, né, sempre bom que os óleos essenciais, eles não são uma coisa estática na planta, eles são produzidos de acordo com a sua necessidade. Então, a composição química, né, a energia que aquela planta vai ter relação com o ambiente que ela viveu, se ela passou por períodos de estresse, né? Então, ela pode apresentar uma quantidade X de óleo essencial, ou ela pode apresentar metade disso, né, numa colheita seguinte, numa destilação seguinte. Então, é algo vivo. Então, isso vai ter muito para a gente buscar de inspiração para o entendimento de que, da mesma forma que acontece, né, com a planta, essa produção do óleo essencial, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vida, com o ambiente que ela vive, assim também somos nós, né, seres humanos, no âmbito aí das nossas emoções, a gente tem um leque de possibilidades, né? As emoções são comuns a todos os seres humanos, mas elas vão se manifestar de maneira diferente e particulares em cada indivíduo, de acordo com a sua história, de acordo com as suas experiências de vida. Então, existe uma similaridade, né, nesse sentido, que vai ajudar a gente a fazer algum entendimento um pouco mais na frente. Então, o tema espiritualidade, né, que é a outra vertente aqui que a gente vai abordar, é um tema bastante amplo, tá? Que a gente vai estar se referindo à espiritualidade, né? O campo que interessa aqui para a gente hoje é no que diz respeito ao processo de autoconhecimento, né? Que pode vir, né, atrelado, pode vir junto com esse caminho espiritual, né? Então, aqui a gente não está tratando espiritualidade como religião, tá? Embora uma pessoa, né, religiosa, ela pode, né, ter uma espiritualidade, mas não necessariamente uma pessoa que queira ter uma caminhada espiritual, ela precisa de uma religião, tá? É, a espiritualidade pode ser vista também como algo místico, né, sobrenatural, é, mas o importante aqui é essa visão de se conectar com algo maior, né, do que si. E são essas duas coisas, é entrar em contato com o meu processo de autoconhecimento, né, que é uma descoberta aí, uma caminhada que a gente pode estar fazendo, e outra é essa conexão, essa ideia de que existe algo maior do que eu, do que a minha pessoa, né? Então, isso pode ser uma conexão desde a natureza, então, né, eu vejo a inteligência por trás da natureza, do desenvolvimento das plantas, da vida. Então, é muito saudável para a mente a gente se conectar, entender que tem algo muito maior, né? Ou a gente pode ter uma visão, né, de que a gente é uma pessoinha aqui nessa camada do planeta Terra. Se a gente olha de longe do espaço, o planeta Terra é minúsculo e nós aqui, né, dentro dessa superfície somos menores ainda. Então, existe algo muito maior, né, do que a gente, né, nesse sentido do corpo-mente. Então, se conectar com algo que transcende esse corpo-mente é algo muito saudável, né, e que a gente pode estar se relacionando dessa maneira espiritual, né, com esse algo maior. Então, o tema que a gente vai abordar aqui hoje é com relação ao autoconhecimento, né? Um processo de autoconhecimento, que, de maneira geral, no Ocidente, a gente toma por autoconhecimento um processo de descoberta de si, né? Seus comportamentos, das emoções, né? Do meu mundo subjetivo, né? O funcionamento da minha psique, dos meus pensamentos, e como que funciona, então, essa minha vida subjetiva, porque
de alguma forma eu posso viver desconectado disso e toco minha vida, né, sem olhar muito para os processos, né, como que eles ocorrem, é, se tem coisas que me agradam, coisas que me desagradam, né, da forma como eu reajo às situações do mundo, como eu me relaciono com os outros seres, né, sejam os seres humanos, animais, as plantas, como que é esse meu estar no mundo, né? Então, esse mergulho dentro do mundo subjetivo, a gente pode considerar como um processo de autoconhecimento, tá? Então, muitas vezes a gente vai precisar, em alguns momentos, certamente a gente vai precisar para quem quer, né, quem está nessa busca, vai precisar de uma ajuda, né, de uma psicoterapia, porque é um caminho que, de alguma forma, é a gente sozinho consigo mesmo, mas em muitos momentos a gente precisa de um espelho, a gente precisa se ver através do outro, né? Se ver através do mundo. E o terapeuta, o psicoterapeuta, ele tem um papel muito importante por, por ele ter um conhecimento dessa ordem, né? Dessa organização, assim, essa inteligência que existe por trás desse mundo emocional, né? Existe uma certa previsibilidade, né, de comportamento. Se um terapeuta tem algumas informações, ele consegue prever um pouco os resultados, né, por onde que a coisa está caminhando, porque existe uma ordem psicológica, né? Essa ordem foi dada, existe, né? Então, através da observação, do estudo, né, a ciência desenvolveu estudos acerca do psiquismo, né, do funcionamento, né, dessa ordem que existe por trás aí dos nossos pensamentos, por trás das nossas emoções. Então, se colocar diante de um terapeuta, né, um psicoterapeuta, é algo muito saudável para quem está buscando esse caminho de autoconhecimento. Em algum momento vai chegar um limite do quanto que eu consigo me ver, me analisar e ter sacações, né? Ter percepções sobre esses processos de forma que eu consiga amadurecer em cima deles, de que eu consiga crescer. Então, a psicoterapia é algo muito importante. Então, ela envolve necessariamente um terapeuta, né, que é, detém esse conhecimento acerca do mundo psicológico, para que ele possa estar me observando e me auxiliando, para que eu possa enxergar, né, aquilo que eu preciso ver, que sozinho eu não estou conseguindo. E também parte desse processo terapêutico vem não só da habilidade do terapeuta, mas só da gente se colocar nessa situação de confiança, né? Eu vou buscar uma pessoa onde eu tenho alguma confiança para eu poder falar a minha intimidade, né? O que eu sinto, o que eu estou passando. Eu espero que essa pessoa não vai estar ali me julgando, ela está ali para me escutar e para me ajudar. Então, essa atitude de relaxamento interno, essa disposição para entrar em contato com o nosso mundo interior, seja ele descobrindo virtudes, né, qualidades que todos nós temos, como também entrando em contato com aquilo que é mais difícil, com aquilo que vai ser um pouco mais trabalhoso da gente lidar, né? Então, a gente se colocar à disposição desse processo terapêutico e nesse processo a gente vai precisar falar, então, para falar, eu vou precisar elaborar, né, dentro de mim aquilo que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e boa parte da terapia se vai nisso, né? Só de eu sentar, conseguir relaxar, ter uma relação de confiança, processar e colocar para fora, né? E aí a outra parte vai ser do terapeuta observando isso, né, e identificando, né, algum ponto ali que está travado, né, ou que está onde existe um trauma, um bloqueio,
e aí a coisa pode ser trabalhada. Então, a psicoterapia vai abordar, através dessa compreensão dessa ordem mental, né, e a relação, né, do comportamento do indivíduo, a dificuldade ali do que ele vem apresentando, porque, em geral, quando a gente busca esse tipo de terapia, é, ou até mesmo, né, que eu vou falar mais na frente, como yoga, quem busca fazer yoga, geralmente é porque não está tudo bem, né? Tem algo ali para que você quer resolver, né? Tem algo ali para melhorar. Então, dentro dessa ordem do nosso mundo subjetivo, a gente vai perceber que existem certos padrões, né? Padrões da forma como as emoções se desenrolam, da forma como elas se manifestam, e ali a gente vai poder perceber também que existem não só padrões dentro dessa ordem psicológica, mas também existem padrões próprios de cada indivíduo, né? Então, uma forma, né, muito bacana, né, que ajuda, pelo menos para mim, e vejo no meu grupo de amigos também, que fazem, utilizam o recurso da astrologia, por exemplo, conseguem, através desse recurso, trazer um certo relaxamento para a sua vida, por perceberem que existe algo por detrás, né, dessa minha vida emocional, né? Existe uma influência, né? Então, de forma bem resumida, a astrologia ela vai ser uma foto do céu cósmico, né? A partir de um ponto de vista aqui da Terra, né, da gente olhando para esse céu, como que estava a posição dos astros no momento do meu nascimento. Então, isso vai ter uma influência sobre a minha vida, sobre os meus comportamentos, né? São tendências. Então, né, existem os signos, existem as casas, enfim, existe uma série de coisas que é muito mais do que astrologia de jornal, né, com tendências ali. Existe realmente uma ciência muito profunda e para quem vive, né, isso, tiver a experiência de encontrar um bom astrólogo, você vai ver que as coisas fazem muito sentido. Então, esse é um cenário, né, do céu no momento do nascimento, e o outro é uma avaliação de como que está o céu agora, né, e que relação que ele tem com o céu do meu nascimento, né, que tipo de influências, o que vai estar acontecendo, né, existe uma conversa aí. Então, quando eu consigo olhar para isso, consigo também ter um certo relaxamento, né? É um processo de autoconhecimento, né? Então, por exemplo, se eu, uma pessoa, eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas, por exemplo, a pessoa tem uma lua em câncer, né? A lua em câncer, ela está em casa. Então, obviamente vai depender do restante do mapa, mas analisando essa característica, uma pessoa com uma lua em câncer, ela vai ter uma facilidade de estar extravasando suas emoções, de estar vivendo elas com uma certa fluidez, né? E ao contrário, uma lua em Capricórnio, né, que é o oposto de câncer, já vai encarar aí uma dificuldade de entrar em contato com esse mundo das emoções. Então, seja uma pessoa com a lua em câncer, que tem uma facilidade, que chora muito e que coloca tudo para fora, ou o outro que não tem essa facilidade, ambos podem ter algum relaxamento de ver, falar assim, caramba, sempre me julgaram, ou que eu choro muito, ou porque eu não choro, e, pô, isso tem um fundamento, né? Tem algo que explica, né? Que fundamenta isso. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, de olhar para si, o reconhecimento através dessas tendências astrológicas é algo também de muito valor para a nossa caminhada, né? E a gente pode até estar antevendo certas situações de acordo com o mapa, né? Ó, vai ter uma situação aqui, vai ter uma quadratura de Plutão com não sei o quê,
enfim, eu já posso até me preparar para viver esse momento. E se for o caso, até me preparar com a ajuda dos óleos essenciais, da aromaterapia. Então, aqui a gente viu, né, que existem padrões, né, na nossa mente, e depois que a gente perceber os nossos próprios padrões, né, pequenos, né, são hábitos, são formas da gente fazer. Então, eu tenho um jeito de preparar comida, eu tenho um jeito de comer, eu tenho um jeito de trabalhar, né, eu tenho minhas manias, e as coisas tendem a se repetir, né? Então, através desses padrões. Então, o que a gente pode fazer com aqueles padrões que que eu não gosto, né, basicamente. Ou melhor, né, se a gente tem, todos temos uma filosofia de vida, né, então certos hábitos, certos condicionamentos podem não estar de acordo com o meu propósito de vida. E aí cria um incômodo, né? Eu não gostaria de fazer de tal forma, né? Não condiz com a forma como eu gostaria de viver, mas eu não consigo fazer diferente, né? Então, como que se faz? A gente precisa, né? Muito, em alguns casos, a gente vai precisar de ajuda, de um auxílio, né? E a gente precisa criar, então, novos hábitos, né? Novos hábitos saudáveis, né? De acordo com aquilo que a gente deseja, de acordo com o meu estilo de vida. Então, é difícil, né? Geralmente é difícil criar um novo hábito, porque imagina lá, se você toma café com açúcar, todo mundo ao seu redor toma café com açúcar. E aí chega alguém e fala assim, não, pô, é muito gostoso, é bom tomar café sem açúcar, é melhor, a gente reduz o consumo de açúcar. E, inicialmente a pessoa vai falar assim, é completamente absurdo, né? Eu não vou tomar essa coisa amarga, porque você adoça, você está acostumado com aquilo. Mas, né, a gente vê isso, né, que foi uma moda recente, né, as pessoas começaram muita gente parar de usar açúcar no café, e você vê que depois de um tempo, tomando aquele café amargo, né, perdendo ali, não sentindo tanto aquele, né, o prazer do café doce, de repente, um dia, quando você percebe, você não consegue mais adoçar. O adoçar ficou ruim, né? Você se acostumou com aquele gosto amargo e os hábitos são assim, né? A gente se esforça, precisa de um esforço, e a gente vai fazendo, e quando a gente olha para trás, ele já entrou na nossa vida, né? Já aconteceu. Mas é muito importante que esses novos hábitos, eles são resultados de ações, né? Eles não são resultados de pensamentos, né? Não é através de ideias, de estudo, né, que eu vou conseguir mudar um hábito. Então, é muito importante que a gente coloque ele em prática. Então, né, que é um exemplo simples do café, mas muitas vezes esses hábitos são, numa situação de dificuldade emocional, eu tendo a me calar, eu não falo aquilo que eu gostaria. Então, é um novo hábito mais desafiador, né? Eu me colocar em situações independentes, né? Se vão ser difíceis, se eu acho que o outro vai me julgar, se o outro não vai gostar, mas que fazem parte, né, do meu processo de crescimento, de autoconhecimento, tá? Porém, aqui é bom frisar, né, algo muito importante, de que a gente não vai encontrar uma perfeição, né? Mesmo com todo o esforço de uma vida inteira, a mente nunca vai ser perfeita, né? A gente não vai encontrar uma perfeição também do corpo físico, uma dieta perfeita, e não existe, né? Então, a gente precisa de uma atitude, né, para que essas mudanças sejam leves, né? Porque pode existir uma armadilha, né, de eu ficar preso com uma rigidez na mudança de hábito, e a proposta não é essa, né? A proposta, em geral, de quem está buscando, né, um caminho de espiritualidade, de autoconhecimento, está buscando uma paz, né, interior,
né? Está buscando ser uma pessoa feliz e plena. Então, é preciso que esse processo seja feito com bastante cuidado, né? Com bastante delicadeza, né? Com a energia feminina de acolhimento. A gente precisa se acolher, né? Para que esse processo flua com naturalidade, né? Flua de acordo com o nosso propósito de ser feliz. Então, como que a aromaterapia ela entra nesse processo, né? De muitas formas, com certeza. Antes de tudo, as plantas por si só, né, a planta, né, antes de ser extraído o óleo essencial, ela tem uma personalidade, né? A gente pode olhar para uma planta e, se a gente ficar observando, a gente vai entender um pouco do comportamento dela, né? E da personalidade dela, né? Se ela tem espinhos, se ela é seca, se tem uma folha grande, se ela vive num deserto, num sol escaldante, né? Se ela aguenta variações de temperatura, né? E assim também a gente vai ter essas características no óleo essencial, né? Então, e o que acontece é que a gente é, influencia e é influenciado a todo momento, né? De acordo com o ambiente que a gente vive, com as pessoas, né, que nos cercam, os seres que nos cercam. Então, com certeza, a energia de uma floresta, né, a sensação, você chega, entra numa floresta, você tem uma percepção. A energia de um hospital é completamente diferente, né? E certamente, se você passar um dia na floresta, você vai voltar para casa, você vai chegar de um jeito. Se você passar o dia no hospital, você vai chegar em casa de outro. Então, a gente troca, a gente recebe e doa, né, a todo momento. Então, estar envolvido, né, estar em conexão com esses seres de planta, com os óleos essenciais, por si só, é, a gente já está entrando em contato, né, com essa troca, né, das personalidades, e é claro que isso é algo sutil, então essa percepção ela vem de um trabalho, né, de conexão com as coisas sutis, com as coisas invisíveis, mas independente, né, se a gente está percebendo ou não, alguma influência tem. É claro que quanto mais consciente a gente está, né, do processo, de um potencial terapêutico, acredito que melhor, né, a eficiência desse trabalho. Então, as plantas têm essa personalidade e elas carregam um campo de energia que vão afetar também o nosso campo de energia, né? Energia no sentido do Qi, né? Por exemplo, como chama a medicina tradicional chinesa. Então, essa medicina vai dizer que tem canais de energia pelo corpo. Então, o canal do fígado nasce lá no pé, sobe, o outro desce. Existem centros, né, pequenos centros de energia, existem grandes centros, como os chakras. Então, os óleos essenciais têm potencial de estar auxiliando nessa harmonização também do nosso campo energético, que faz a ponte aí entre o corpo físico e o nosso campo mental. Então, muitas vezes, né, se a gente sente uma dor, por exemplo, às vezes, não, né, você vai no médico, faz um exame e não tem nada propriamente físico, mas existe um bloqueio da energia, que é o que faz doer. E aí a pessoa vai lá no acupunturista, né, ele coloca uma agulha, né, gira ali um pouquinho e daqui a pouco a dor passou, porque a energia voltou a fluir. Então, os óleos essenciais, eles têm também essa capacidade de auxiliar na harmonização do fluxo de energia do nosso corpo, tá? E um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês, que é muito interessante da aromaterapia, que diferentemente por exemplo, de um medicamento, então, se eu estou com dor de cabeça, né, eu vou num médico e ele me receita um remédio para dor de cabeça. Tem lá a posologia, né, tantas gotas, tantas vezes ao dia, e eu tomo aquilo e a dor de cabeça vai passar, na maioria das vezes. Já com a aromaterapia, a coisa não é tão simples e direta, né? Uma pessoa com pouco conhecimento de aromaterapia pode fazer um uso desse tipo. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu pego um óleo de hortelã
né? Passo na têmpora e alivia minha dor de cabeça. Ok, com pouco conhecimento, você conseguiu um resultado. Mas, de acordo com a bagagem da pessoa ali, ou do terapeuta, sobre a aromaterapia, a gente pode fazer uma investigação mais profunda e entender se essa dor de cabeça, né, de qual origem, se ela tem relação com o fígado, tem a ver com o estômago, tem a ver com uma emoção, e aí a gente pode utilizar diversos óleos essenciais diferentes dentro desse processo terapêutico, né? Não é algo... ele pode ser raso, né? Superficial, como até é uma tendência, né, que tem acontecido, muita gente chegando na aromaterapia e encarando os óleos essenciais como um substituto de medicamento. Então, esse óleo é bom para quê? Esse é bom para quê? Então, nessa situação, eu uso isso, que é um tratamento superficial, né? É válido, né? Mas acredito que, dado o potencial que tem a aromaterapia, a gente pode e deve explorar melhor, né, esse mundo de possibilidades. Então, existem diferentes profundidades no uso da aromaterapia. E isso, para o campo psíquico, é muito importante a gente entender isso, porque a gente não vai abrir um livro e falar, o ilang-ilang é bom para isso, né, para determinada emoção. Não, essa é a forma rasa, né? Mas a gente pode aprofundar, né? E quanto mais a gente aprofundar, mais eficiente a gente vai ser. Falando de aromaterapia para a espiritualidade, né? Acredito que muita gente já tenha pensado, será que vai falar do palo santo, do olíbano, da mirra, do breu? É, esses são, né, os óleos mais conhecidos, né, que vêm do uso, às vezes, milenar de algumas tradições. Então, a gente tende a separar, né, aquilo que é espiritual, né, e aquilo que não é espiritual. Então, esse, na verdade, é o centro aqui dessa palestra hoje, né, o que eu proponho trazer para vocês, uma reflexão sobre aquilo que é espiritual e aquilo que não é, né? O espiritual pode estar no óleo lá do sândalo, né, que é usado na tradição védica, na tradição hindu. Então, simplesmente se eu pegar o óleo de sândalo e passar na testa, eu estou tendo uma prática espiritual. Então, quero convidar vocês para a gente mergulhar um pouco mais nesse entendimento, né, e expandir a visão do espiritual para além dos olhos conhecidos, né? Claro que a gente tem, por exemplo, o breu, né, que é aqui do Brasil, é uma resina, né, ele circula dentro da árvore, né, então ele está num local escuro, e aí talvez não à toa, né, ele tem essa capacidade de lidar com o nosso mundo subjetivo, com as nossas sombras, com aquilo que está guardado, né, eles têm um potencial, é claro, né, não é à toa que as, né, tradições, né, milenares vêm usando esses óleos para fins espirituais, mas a gente pode dar um passo além, né, no entendendimento, até porque a atitude que a gente tem quando faz o uso desses óleos é que, ao meu ver, vai estar determinando, né, se a gente está, que tipo de uso que a gente está fazendo e a profundidade, né, com que a gente está indo nesse uso desse óleo essencial. Então, vamos falar rapidamente aqui, também não é o nosso tema, mas é importante a gente falar dessa relação, de eu simplesmente cheirar um óleo essencial, colocar, por exemplo, num difusor, e eu estou ali no ambiente, eu estou fazendo uma aromaterapia, uma psicoaromaterapia, eu vou ter mudanças profundas de comportamento, simplesmente de colocar um óleo essencial num aromatizador e ficar ali entrando em contato, né? Eu acredito que seja uma coisa bem superficial,
né, e temporária, né, que é válido também. Então, se eu chego muito estressado do trabalho e preciso relaxar para dormir, né, é justo que eu tente colocar ali um óleo essencial de lavanda, talvez né, no difusor, no ambiente do meu quarto, e isso me ajude a relaxar e dormir, tá? É um uso válido, mas como eu falei, eu acredito que a aromaterapia tem um potencial incrível, muito profundo. Então, a gente pode ir além dessa relação simplesmente, né, do cheiro com o comportamento. De outro lado, a gente tem a psicoaromaterapia, né, que também pode ser tema de discussão, aqui não vamos entrar se, né, se precisa de um terapeuta, se esse terapeuta precisa ter, né, uma base de psicoterapia, enfim. Mas, de maneira geral, o que importa aqui para a gente é que a gente entender que os óleos essenciais, eles podem potencializar, né, um efeito de uma psicoterapia, com todo esse potencial, desde as moléculas, né, atuando no físico, a personalidade das plantas, né, essa influência da personalidade delas sobre o nosso ser, e, enfim, é, a gente vive também uma era que as pessoas tendem a querer ser autodidatas, né, em tudo. Então, aqui fica, né, eu lanço uma pergunta, né, até onde que eu posso... Já é difícil ver as questões do corpo, né, sozinho, por si só, né? Existe um limite onde eu consigo me cuidar, né, e onde eu preciso da ajuda de um terapeuta. Eu acredito que, para as questões da mente, isso fica ainda mais complicado, né? O próprio ego se julgar, a mente está se vendo e identificando dificuldades, propondo soluções. Então, dentro da minha experiência, eu vejo que fez toda a diferença entrar em contato, né, com profissionais, com um agente, né, com um terapeuta. Com certeza trouxe assim muitas mudanças que eu não consegui enquanto estava tentando sozinho. Então, é claro que depois também que você faz um trabalho, você tem bastante dever de casa, né? Você vai poder caminhar ali com base naquilo que recebeu, né, em algum momento. Então, tem muita coisa ali para a gente poder fazer. Então, os óleos essenciais, eles vão ter, sim, uma influência bastante significativa sobre o nosso campo emocional. Então, vamos ver aqui alguns exemplos também, rapidamente, né, sobre essa psicoaromaterapia. Então, um exemplo, o alecrim, cineol, pode ser utilizado para auxiliar, né, na expressão, né, no colocar para fora, no falar, né? Então, esse ato de falar, ele é muito importante nos processos, né, emocionais, né? O ser humano consegue articular as palavras, expressar suas emoções. Então, é muito importante essa capacidade de conseguir colocar para fora. E se a pessoa não tem, né, tem essa dificuldade, ela não consegue, é, o, existem, né, estudos, né, as pessoas já, já usam, né, dessa forma o alecrim, que ele tem esse potencial de trazer um movimento, né, ele é muito usado nas sinergias, também aromáticas, para potencializar, ele tem uma coisa do movimento e de ajudar, né, a fazer com que a gente coloque para fora. Mas é claro que se você só pegar e fazer uso do alecrim, né, você pode usar todo dia, do jeito que for, ele não vai produzir, né, você não vai deixar de ser uma pessoa, por exemplo, tímida e que não consegue se expressar de acordo com como você gostaria, não vai ser usando o alecrim, né, sem um trabalho de autoconhecimento que esse comportamento vai surgir, né? Alecrim não produz conhecimento, ele auxilia, né, nesses campos energéticos, sutis do nosso ser.
Então, outro exemplo que a gente tem de psicoaroma, né, a manjerona é um óleo incrível, né, para uma mente muito agitada, né, se eu não consigo parar, relaxar, se eu tenho essa dificuldade, a manjerona ela vai auxiliar, né, a trazer essa calma e a gente vai experimentar dentro de um relaxamento que até os nossos pensamentos ficam diferentes, a forma, né, eu consigo ver de maneira diferente, de acordo com o meu estado emocional. Então, para pessoas que vivem um estresse muito alto, é de muita valia, né? A gente conseguir proporcionar um relaxamento, até para pessoas, às vezes, né, numa psicoterapia, por exemplo, a pessoa conseguir parar e escutar, né? Conseguir observar seus pensamentos e, enfim, a manjerona é um dos óleos mais incríveis que eu já vi nesse sentido, né, de baixar a bola e dar uma sedada aí para a gente poder estar relaxado, né? Mais relaxado no mundo. O cipreste é um outro exemplo, né? Ele está relacionado com processos de mudança, de desapego, então é muito comum entender depois por que que tem cipreste, né, nos cemitérios, né? É um lugar que a gente está se despedindo, né, de alguém, então geralmente tem uma tristeza, né, da pessoa tá fazendo essa passagem e o óleo essencial de cipreste pode, então, né, junto com o meu entendimento, né, com o meu processamento emocional, ele pode estar me auxiliando aí num processo de deixar, né, algumas coisas para trás. O outro exemplo, o limão, que também é muito interessante. O limão, né, ele tem a capacidade de trazer uma espontaneidade no sentido de conectar com a nossa criança, né? A criança, ela é né, pela sua natureza espontânea, tem uma capacidade de perdoar, né? Ela se machuca ali, fica triste, daqui a pouco ela vira e está tudo bem, a vida continua. Então, se a gente tem dificuldade de fazer esse processo, né? De deixar as coisas fluírem, de perdoar, de viver a vida mais leve, né? Os óleos cítricos, de maneira geral, vão trazer essa possibilidade, né? Esse auxílio. E no caso dos cítricos, eu vivi isso num curso com o professor Tel, curso de perfumaria, e foi algo que ficou marcado assim, para mim, porque foi impressionante que dentro da vivência aromática, tinham pelo menos 10 pessoas na turma, e ele passou um óleo cítrico, acho que é laranja, e aí a gente, né, todo mundo foi cheirando sem saber que óleo era e escrevendo suas experiências. E, incrivelmente, a maioria das pessoas relataram criança, né, lembranças de quando era criança, de dias ensolarados, né, olha a cor da laranja, né, os cítricos geralmente têm essa cor viva, são cheios de prana, né, de energia vital. Então, quando as pessoas falando, né, seus relatos sobre a experiência com a laranja, era de muita leveza, de espontaneidade, né, nessa conexão com a criança interior. Então, esses são alguns exemplos, né, de como que a gente pode estar utilizando a aromaterapia dentro desse campo psicológico. E eu queria trazer agora uma outra abordagem sobre autoconhecimento, né? Tudo que a gente viu aqui até agora é essa visão que geralmente a gente tem aqui no Ocidente de um autoconhecimento baseado num processo de amadurecimento emocional, de eu conhecer melhor, né, a forma como as emoções se manifestam, ou melhor, como eu manifesto as minhas emoções, né? Mas existe uma outra visão sobre autoconhecimento, né? E essa visão eu tive contato através da tradição védica, né? Da cultura védica, que é um corpo de conhecimento, né? Que envolve muitos assuntos,
né? Ela está presente na Índia, né, como na sua origem, e ela vai envolver assuntos, né, ela vai abordar, os Vedas vão abordar assuntos desde a medicina, como hoje a gente já conhece, escuta muito falar sobre o Ayurveda, né, é uma medicina, então, presente lá nos Vedas, né, a gente tem a astrologia védica, tem arquitetura, enfim, tem uma série de conhecimentos sobre as coisas do mundo. E ao final, né, desses Vedas, existe um tema chamado de Vedanta, que é o processo de autoconhecimento, propriamente. Tá? Então, os Vedas vão falar desse processo de autoconhecimento e vão sugerir um estilo de vida, né, para quem está nessa busca. Né? Eles vão sugerir um estilo de vida para quem quer tá nessa busca pela felicidade, né? Quem quer se livrar do sofrimento, né? O tema né, de Vedanta é o sofrimento humano e como é possível se livrar desse sofrimento. Então, é claro que é importante esse processo, né? A cultura védica vai considerar importante esse processo de entendimento das emoções, né? Essa ideia de autoconhecimento que a gente tem, é, e vai sugerir, então, um estilo de vida, né? E esse estilo de vida, né, se chama yoga, né? Então, o termo yoga, que a gente conhece mais pela prática de posturas, né, dos asanas, pranayamas, é, mas, de verdade, isso é só a ponta do iceberg. O yoga, na verdade, é um estilo de vida que envolve uma série de práticas, né? E, na verdade, é o estilo de vida de alguém que busca o autoconhecimento. Então, na verdade, muitas, dentro ou todas as ações, né, que eu faço, se eu tenho como propósito, né, o autoconhecimento, se eu tenho como propósito a busca pela felicidade, muitas das minhas ações podem ser chamadas de yoga, tá? Então, isso é algo muito interessante da gente ver, porque a forma como chegou aqui no Ocidente, né? A gente acha que yoga, né, ali no tapetinho, e aí eu faço yoga e depois eu vou para minha vida e, né, deixo tudo para trás, né? Tem uma parte, tem um momento da prática espiritual e tem um mundo, né? E o que os Vedas propõem, né, o que Vedanta propõe é que esse autoconhecimento, né, essa espiritualidade esteja em todas as coisas do mundo, né? Ela não está separada uma coisa da outra. Então, muita gente procura o yoga para cuidar do corpo, né, para dores, problemas de saúde, ou para conseguir dormir, estar mais relaxado. É ótimo, né? Ele atende esse propósito. Mas, de verdade, ele está dentro da cultura na qual o yoga surge, ele surge como um estilo de vida. Então, como comentei, tudo pode ser espiritual de acordo com a atitude que eu coloco ali na situação, né? Então, utilizar o óleo essencial de sândalo pode ser espiritual? Pode ser, mas também se eu uso e não, não tem um esforço numa busca de um entendimento, né, sobre mim mesmo, sobre é, a minha felicidade, é bastante raso, né? É pouco do que os óleos essenciais podem dar. Então, os Vedas vão trazer essa visão, né, de uma atitude. Então, eu posso estar cuidando né, dos meus filhos, fazendo o meu trabalho e estar encarando isso como uma ação que vai estar contribuindo no meu processo de autoconhecimento. Né? Dentro das possibilidades de desejos que a gente tem, ao contrário do que muita gente pensa, o desejo ele não é indesejado, né? O desejo, né, por alguém que está buscando um processo de autoconhecimento, ele faz parte, é saudável, né?
Agora, quando você tem um desejo, o principal desejo é a busca pelo autoconhecimento, né, os outros desejos eles ficam de alguma forma secundários, criam um espaço interno, né? Traz uma possibilidade de mais leveza. Então, Vedanta, né, que é esse tema que vai, essa outra abordagem sobre autoconhecimento, ele vai dizer que vai apontar, né, é uma visão, não é propriamente um conhecimento. Vedanta é um método, é um meio de conhecimento para conhecer, para que eu conheça a mim mesmo como um ser livre de limitações, né? Mas, né, como que eu vou ser livre de limitação, né? Esse corpo que eu não posso voar, né? Uma hora ele vai morrer, né? A minha mente é cheia de imperfeições, né? Tem várias coisas que eu gostaria que fosse diferente. E aí o que Vedanta vai falar é que você não é nem o corpo e nem a mente, e sim essa consciência que consegue perceber, né, o corpo, consegue perceber que hora eu estou alegre, hora eu estou triste, hora eu estou com raiva. Então, se eu consigo perceber as oscilações, né, as mudanças da mente, eu não posso ser aquilo que eu estou vendo, né? O olho enxerga tudo que não é o próprio olho, né? Mas o olho não consegue se ver, ele vê tudo que é diferente dele. Então, se eu consigo ver os meus pensamentos, eu não posso ser os pensamentos. Se eu consigo ver que as minhas emoções mudam, né, de uma hora para outra, às vezes sem sentido, então eu consigo olhar para aquilo, eu não sou o corpo, eu não sou essa mente. E isso traz uma outra perspectiva sobre como que eu me coloco diante da vida, né? É uma mensagem, de alguma forma, simples de entender, né? Todos os textos de Vedanta vão estar abordando de diferentes formas, falando dessa mesma coisa, a respeito do eu como felicidade, né? A natureza do eu, a natureza do sujeito é a própria felicidade. Então, você não precisa ser diferente daquilo que você é para encontrar uma felicidade plena, né? Você já é a própria felicidade. É uma questão cognitiva que, escutando, né, faz sentido, é baseado na lógica, e aí o desafio está da gente levar essa informação para o nosso dia a dia, porque é nos momentos, né, de dificuldade, né, dos desafios do dia a dia, que a gente precisa se trabalhar, né, e para estar mantendo essa visão. Diante disso, diante dessa visão, né, de eu como sendo livre de limitações, e a nossa proposta aqui de falar sobre autoconhecimento, é, e aí trazendo, né, a visão de yoga, né, desse estilo de vida de alguém que está buscando essa visão, é de que, na verdade, todos os óleos essenciais eles podem ter um uso espiritual, eles podem auxiliar na nossas práticas espirituais, na nossa caminhada de autoconhecimento, né? Dependendo da atitude que eu tenho quando eu uso, né? Então, é essa atitude que vai fazer, né, a diferença se eu estou fazendo um uso espiritual ou não. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Hariom.